Olá, eu sou Desiree Rose, repórter barra apresentadora do programa Divulga Mais TV. Eu tô aqui com Noilton Nunes, tudo bem? Tudo ótimo. Ele é roteirista, diretor, cineasta. É mesmo? Tudo isso, coisa? Mais alguma coisa. Obrigado, quero agradecer pela presença de você. E eu quero começar já perguntando quais são os seus planos para 2023. Olha, eu fiquei torcendo para 2023 começar desde 4 anos atrás. Então agora que começou e que o Lula já tomou posse e que esse ministério também já está se preparando para começar a trabalhar, essa é a primeira semana do ano das nossas redenções. Eu acho que vai haver uma explosão de criatividade nesse país. E o cinema vai ser um carro de lembranças, vai trazer muita... vai chamar a atenção como se fosse assim, um trio elétrico. O cinema vai chegar nas ruas, vai chegar na televisão, vai chegar nas salas de cinema com muita força. Eu estou lançando, participando de uma campanha de levantamento, de fazer um inventário sobre as obras paradas na área do cinema, desde 4, 5 anos atrás. Como agora nós estamos vendo que vai haver uma grande mobilização para recuperação de obras que estão paralisadas em várias áreas, rodovias, pontes, a área do cinema também tem que ser contemplada, porque obra paralisada, seja no cinema, seja na infraestrutura de um país, são iguais. Eu acho que o cinema merece entrar nessa grande preocupação nacional para que essas obras saiam dessa coisa paralisada e ganhem a liberdade delas. Eu tenho 3 obras paradas que eu comecei durante a pandemia, 3 filmes. Um filme de ficção inspirado praticamente no que aconteceu com o meu amigo Fábio Barreto, que teve uma projeção ontem do filme dele, Lula, o Filho do Brasil, lá no Estação, que foi uma sessão assim, emocionante, uma coisa assim, belíssima. E o Fábio Barreto, ele sofreu um acidente há 10 anos atrás, ficou em coma durante 9 anos, faleceu durante a pandemia. E ele, durante esse tempo, eu fui muito amigo dele desde os anos 70, 80, e eu acompanhei muito a obra dele. E quando ele sofreu esse acidente, eu e um outro amigo dele, que era o Jesus Chediak, nós começamos a escrever um roteiro inspirado nessa tragédia que acontecia com ele em coma. Então nós fizemos um roteiro que era sobre uma poetisa, uma poeta, uma jovem, que tinha o marido cineasta em estado de coma profundo. E ela começava a contar para ele tudo o que estava acontecendo com ela, com o Brasil e com o mundo. E isso era uma alusão ao que realmente estava acontecendo no Brasil e no mundo, né, enquanto ele estava em coma. O outro filme que eu tenho também pronto praticamente, mas que precisa de um banho de loja, um banho de finalização, é um filme documentário sobre o sambista Edeor de Paula, que fez aquele samba enredo Os Sertões, que é considerado uma obra-prima da música brasileira, marcados pela própria natureza, os jagunços lutaram, então é uma coisa assim que eu tenho uma dedicação muito grande, porque esse meu amigo sambista, ele também faleceu durante a pandemia, e eu fiquei com aquela coisa assim travada, ai meu Deus, eu tinha prometido a ele que eu faria esse filme, e quando ele faleceu, realmente eu juntei tudo que nós tínhamos já feito, todas as entrevistas, todas as cenas que nós tínhamos sobre a história desse samba, e fizemos o arcabouço do filme. O filme está pronto, mas também precisando de uma finalização, de som, de imagem e tudo. Então esse é minha segunda obra que eu considero paralisada, necessitando desse arranque final. E a terceira obra paralisada é um documentário que acompanha
o processo de realização do filme A Saga de Euclides da Cunha, que eu também fiz há 20 anos atrás e que agora eu conto a história da realização desse filme. Então, esses 3 filmes paralisados merecem agora um choque de ordem para que eles ganhem as telas, ganhem principalmente as salas de aula. Toda a minha obra agora eu quero que ela entre em salas de aula do Brasil inteiro. Então, vamos trabalhar muito para que o Ministério da Cultura se junte com o Ministério da Educação, com o Ministério das Comunicações, para que a gente tenha uma possibilidade de que as obras cinematográficas atinjam a esse grande público que necessita muito dessa contribuição do cinema na sua formação. E a outra obra, que ela não está paralisada, mas eu comecei a ter os primeiros movimentos realizados logo após o fim da pandemia, é uma série ambientada nos anos 70, que acompanha jovens cineastas, jornalistas, no começo dos anos 70, nos anos 80, durante a ditadura militar. Então, essa série eu quero entrar com muita força agora já nesses primeiros meses, nesses primeiros dias de 2023, para que ela saia e atinja também um grande público. Mas você tem um projeto no teatro também ou só no cinema? No cinema. No teatro eu fiz O Rei da Vela, que junto com o José Celso Martinez Corrêa do Teatro Oficina, e esse filme também passou por muitas dificuldades de exibição, mas foi ressuscitado agora durante o centenário da Semana de Arte Moderna. Então ele foi exibido na TV Cultura de São Paulo e convidado para muitas exibições Brasil afora e mundo afora. Eu recebi muitos convites de Berlim e da Escócia, por exemplo, e o filme teve uma ressurreição. Mas também temos um projeto de transformá-lo numa série. O filme tem 2 horas e pouco, nós queremos fazê-lo em 5 episódios para ficar mais fácil a sua divulgação. Se você pudesse escolher entre ser roteirista, diretor, qual que você escolheria? Ou é ser os dois, não tem como escolher? Olha, não tem como. Eu adoro, atualmente estou começando a ficar cada vez mais gostando de escrever. Porque eu escrever, eu posso ficar sentadinho sozinho numa floresta, numa ilha perdida, e escrevo e está pronto, né? Aí a direção não, a direção implica em você escrever, fazer o roteiro, depois conseguir os recursos para fazer aquele filme ou aquela série. Então isso demanda um outro esforço maior do que o simples fato de escrever. O simples fato de escrever, eu acho que eu estou falando simples, mas é uma coisa assim que necessita também de você estar muito bem com você, né? Para poder soltar todas as ideias que tem dentro da sua cabeça. E assim, você já fez muitos filmes, tem algum que te marcou mais? Olha, cada filme marca muito, né? Agora mesmo, daqui a 2 semanas, vai ser exibido lá no Estação um curta que eu fiz em 1978. Você não era nem nascida, né? E esse filme é um curta chamado Leucemia, que depois ganhou um subtítulo, O Filme da Anistia. Esse filme conta a história de um casal de exilados brasileiros que vai ficar em Portugal durante algum tempo, e lá a mulher tem um filho e ela está muito doente com leucemia e ela não consegue cuidar mais do filho, ela está muito fraca, e eles resolvem mandar esse filho de volta para o Brasil. Mas era no auge da ditadura e eles eram muito perseguidos, mas eles conseguiram, através de um apoio da Maria Helena Moreira Alves, que era irmã do Márcio Moreira Alves, que foi o deputado federal que fez um discurso no Congresso que acabou redundando no AI-5, os militares ficaram muito
preocupados com aquele discurso dele, e fecharam o Congresso e instauraram o pior momento da ditadura no Brasil. Então esse casal conseguiu mandar o filho de volta para o Brasil. Eu não vou contar o final do filme, mas o filme foi de uma explosão de emoções naquela época. Cada exibição que a gente fazia era assim uma coisa assim que as pessoas ficavam muito chocadas, né? Porque começávamos a sentir o que era o processo de exílio, né? As pessoas no exílio, como é que elas sofriam, né? E esse filme ganhou vários prêmios e foi também proibido pela censura. Então, essa sessão que vai acontecer daqui umas 2 semanas lá na Estação, eu acho que ela vai causar também um impacto muito grande. Então convida a gente para ir lá assistir. Vou convidar, porque ela vai ser dentro de uma comemoração do meu aniversário e do aniversário da Tetê Moraes, uma outra cineasta. Nós resolvemos juntar os nossos aniversários e fazer essa comemoração lá no Estação NET, ali da Voluntários 35, deve ser no dia 23, a data precisa não posso dizer agora, mas nós vamos convidar todos os nossos amigos de cinema, então vai ser uma festa de cinema e de confraternização, da gente se encontrar outra vez para gritar viva o cinema brasileiro. Isso aí. Fora esses filmes que você tem você quer colocar ele em cartaz, pelo que eu entendi, em 2023, esses que estão parados, né? Exatamente. Tem mais algum projeto ou são só eles? Só você acha pouco? Eu não acho pouco, mas eu quero saber se tem mais. Não, olha, a minha grande intenção para 2023, que é a intenção também da maioria dos cineastas brasileiros, é que a gente consiga ter uma plataforma simples, objetiva. Isso é um projeto que já está caminhando há algum tempo e que agora nós temos absoluta certeza que vai acontecer. Da mesma maneira como qualquer pessoa chega lá em frente à sua televisão, aperta um botãozinho, aparece lá a Netflix, aparece aquela multidão de filmes, a maior parte de filmes estrangeiros, a maior parte de filmes americanos, norte-americanos, a maior parte desses filmes subsidiados pela indústria bélica para vender armas, vender guerra. Então nós queremos também que os nossos filmes, cada diretor brasileiro, como tem aqui nessa cabide, assim, as prateleiras de diretores, nessas plataformas seja muito fácil você, meu neto, minha filha, não sei o quê, apertar um botãozinho, aqui os filmes do Noilton, os filmes do Silvio Tenda, os filmes, entendeu? Com uma facilidade muito grande, porque da maneira que é hoje, é muito difícil você chegar a ter facilidade mesmo de exibição desses filmes. Mas já existe um projeto em si para fazer isso? Já está sendo feito? Agora, com a entrada desse novo governo, isso é uma das prioridades do nosso governo, desse próximo governo. Que legal! Para fazer com que a cultura brasileira seja de fácil acesso. E aí separado como se fosse um stream que você diz dos diretores, né? Exatamente. Que aí você procura o que você quer e você acha. Exatamente. Deixa eu te falar, você tem alguma peça de teatro que você gostaria de transformar em um filme seu? Olha, o teatro eu praticamente não levei muito à frente, porque eu sempre fiquei muito mais focado no cinema. Porque o teatro eu acho que é muito difícil. É mais difícil do que o cinema. Você acha eu mais acho que, por exemplo, você, o ator, a atriz, eu fico vendo, quando eu trabalho com uma atriz, com um ator, eu fico vendo como é difícil você guardar todos aqueles textos, fazer todas aquelas ações. Então, eu sempre fiquei com o pé atrás, já fui convidado várias vezes para ser ator, mas até mesmo no teatro oficina. Não quis. Mas sempre botava assim um pé atrás com aquele medo de chegar na hora de esquecer tudo, não conseguir num palco você realizar aquelas ações todas. Então, eu fiquei mais na área do cinema e pretendo cada vez mais ficar dentro da área do cinema. Claro que eu tenho alguns projetos que poderiam vingar muito facilmente no teatro. Por exemplo, o próprio Poetisa, inspirado nesse amigo, desse cineasta em estado de coma, ele é uma peça de teatro que pode ser montada com facilidade. E você, para quem quer ser cineasta que nem você, o que pode fazer?
Como Olha, que faz para ser? Tem que respirar fundo, olhar para frente e ver. A primeira coisa, o cineasta ele tem que ver o que já foi feito. A produção cinematográfica mundial ela é muito grande. Então o cara, para entender o que é o cinema, a primeira coisa que ele tem que fazer é ver e discutir, participar de muitos debates sobre o cinema para poder saber onde é que ele está pisando, né? Mas eu considero o cinema assim uma conquista da humanidade. A humanidade, a partir do momento em que os irmãos Lumière fizeram aquelas cenas do trem saindo da estação, ou então dos operários saindo da fábrica, a partir dali o cinema conseguiu se estabelecer como uma das grandes forças de comunicação mundial. Né? Por exemplo, tem uma frase no Rei da Vela, por exemplo, em que o principal personagem, ele é um capitalista, ele diz para o assistente dele, que está se formando também para ser o diretor de uma grande empresa, ele diz o seguinte: olha, o cinema, depois que o cinema começou a mostrar o que acontecia pelo mundo, né? O que acontecia com os impérios ingleses, franceses, belgas, espanhóis, pelo mundo afora, principalmente na África, quando as pessoas começaram a ver o trabalho que os cineastas, os documentaristas faziam, mostrando como era a realidade desses impérios que faziam uma escravização dessas pessoas nessas regiões para extrair cada vez mais as riquezas, os minérios e tudo que eles podiam extrair para levar para os seus países. Quando essas cenas começaram a circular pelo mundo inteiro, as pessoas descobriram que o que era contado por esses impérios era muito diferente da realidade. O que eles faziam era uma coisa assim, muito perversa. E as cenas que a gente vê hoje, se você fizer uma pesquisazinha básica de filmes feitos em 1920, 1930, na África, nessas regiões em que os impérios foram muito fortes, você vai ver a exploração capitalista, como ela foi brutal. Ela foi tão brutal que hoje alguns desses países que se deram muito bem, que se enriqueceram, que criaram aqueles palácios maravilhosos, alguns desses países hoje já estão fazendo a meia-culpa, já estão começando a querer retribuir aos povos que eles escravizaram alguma forma de compensação pelo estrago que eles fizeram com as famílias, com os povos que sofreram muito essas invasões capitalistas no mundo inteiro. Você é professor também. Conta pra gente como é que é essa experiência de ser professor no Brasil. Olha, ser professor no Brasil, eu acho que professor é das coisas mais preciosas que um ser humano pode fazer na sua passagem pela Terra. Então, quando eu vejo um professor, uma professora, eu vejo ali na minha frente uma preciosidade. As pessoas têm cada vez mais que agradecer aos professores. Mas a minha intenção de professor atualmente, ela é muito mais através dos filmes. Eu quero os filmes prontos, projetá-los, discutir com as pessoas para que elas possam tirar o maior proveito dessa sétima arte, que é uma coisa assim preciosíssima. Por exemplo, essa série que eu vou fazer agora, ela é muito focada nessa ideia de que o professor é uma peça importantíssima na formação humanitária, da formação de um povo, né? Então, eu vou ter, por exemplo, um professor
maravilhoso dando aulas de introdução às técnicas de comunicação. Esse professor será nada mais, nada menos do que o meu amigo Cavi. Ele vai ser ator nessa série. E ele vai dar aulas, por exemplo, a primeira cena em que ele vai apresentar na série, ele está dando uma aula e vai mostrar trechos do filme do Ney São Paulo, que é um filme em que ele mostra, dentro de uma sala de aula, uma jovem dançando, né? E o filme, como é que é o nome do filme do Ney São Paulo? Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, esse filme, ele mostra o trechinho desse filme. É um filme clássico, né? E os alunos ficam assim, muito encantados com as cenas. É um filme que mostra a repressão nos anos 70, mas começa com uma jovem dançando dentro de uma sala de aula. Eu vou reproduzir essa cena com o Cavi fazendo o papel do professor, né? E depois ele vai dar outras aulas e vai usar cenas desse tipo de filme que eu falei agora, mostrando como é que foi a tragédia dos impérios nos anos 20, 30, e que o cinema começou a mostrar a realidade dessa força desses impérios. Então, ele vai cada vez mais passar essas informações e vai também começar a mostrar para os alunos o que era o fascismo, como é que começou o fascismo, como é que começou o nazismo, também usando filmes de época. Então, essa série ela vai ser muito dominada, muito apoiada na exibição de filmes para ela ficar muito clara, para ser muito, até mesmo didática. Não pretendo fazer uma série didática, mas ela vai dar toques para que a compreensão seja muito fácil. Por exemplo, o jovem cineasta que vai ser o principal ator da série, ele vai ver vários filmes junto com as mulheres que ele amou durante os anos 70, durante os anos 80. Aliás, esse cineasta vai amar tantas mulheres que eu estou achando que no filme vai ter muito mais cenas de sexo do que aquele filme famoso aí, que o 50 tons de cinza. Mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu já fui até chamado a atenção sobre isso. Mas vem cá, você vai fazer um filme passado durante a ditadura militar, mas a maior parte das cenas são de amores. Exatamente, porque durante a ditadura a gente amou muito. É verdade. A gente amou muito, precisava amar muito para poder suportar tudo aquilo. E esse personagem que eu criei, ele vai amar muito, enquanto ele está sofrendo também o desaparecimento de um amigo, o desaparecimento de uma outra amiga, sumiu, foi morto pela ditadura. Durante essa ditadura toda, nós vamos mostrar que houve uma formação humana nessas pessoas que não, por exemplo, que não optaram por entrar para a luta armada, por exemplo, mas optaram em continuar lutando através de outras armas, né? E o cinema é uma das armas mais poderosas que o ser humano já inventou. Então, eu pretendo nessa série mostrar que esse cineasta faz um trabalho muito importante para a compreensão do que aconteceu durante a ditadura, e também a outra atriz, uma atriz que vai fazer uma jornalista em formação, ela também vai mostrar o que ela gostaria de ser, né, como jornalista, o que ela gostaria de fazer. Então ela vai ser uma jornalista com a ideia de que ela quer ser uma jornalista do jornalismo investigativo, mergulhar em assuntos assim cada vez mais obscuros e tentando desvendar o que estava por trás daquelas coisas. Então, cada personagem, no filme nós vamos ter uns 8 personagens, todos muito jovens, sonhando nos seus futuros em várias áreas. Por exemplo, vai ter uma que é uma modelo, ela está começando a se preparar para ser modelo, e ela
Ela é uma modelo, naquela época já era uma modelo fora do mundo. Vai estrear agora também, 2020? Eu vou começar a gravar ainda, mano. Pensei que já ia estrear, tô doida pra ver já, só ouvi você falar. Isso eu vou começar a gravar, pretendo gravar no máximo até fevereiro, eu quero estar com condições para gravar, porque também eu tenho outro detalhe, eu não faço filme com orçamentos grandiosos, eu cada vez mais eu me limito não, eu opto para trabalhar com orçamentos básicos, né? Com que eu consiga pagar o trabalho dos atores e da equipe, mas com uma liberdade de ação grande para que a coisa possa acontecer num tempo recorde. Então eu espero, já estamos com o planejamento muito avançado são 8 capítulos, os 8 capítulos podem ser gravados em um mês, sem muita correria, eles poderão ser gravados em um mês. O último capítulo, o 8º capítulo, ele não é passado nos anos 70. Os 7 primeiros são passados nos anos 70, comecinho dos anos 80. Mas o último capítulo é passado no ano de 2023, no mês de março de 2023, quando a pandemia está acabando e o cineasta já está idoso, esse cineasta que viveu todos aqueles amores e todas aquelas dores durante a ditadura. Ele já é um cineasta idoso e não sai de casa ainda, e as pessoas começam a se preocupar com a saúde dele e começam a visitá-lo. Então, ele vai receber visitas de várias pessoas querendo saber, e aquele filme que você começou antes da pandemia, como é que você vai fazer? Você vai terminar? Você não vai terminar? Como é que está a sua saúde? Então, vai mostrar uma preocupação sobre esse personagem que já está idoso, já está sem saber o que vai fazer e está vivendo o fim da pandemia e ainda dentro da perversidade que foi esse último governo, né, que deixou o cinema, os cineastas em estado assim de náufragos. Eu acho que a gente ficou naufragado durante esses 4 anos e quem conseguiu botar um pouquinho a cabeça para fora agora tem que ter um apoio, um cuidado. Eu gosto muito dessa palavra que o Lula lançou, que nós vamos cuidar do povo brasileiro. Então, os cineastas precisam ser bem cuidados e nós vamos conseguir dar o troco. Com um pequeno cuidado, nós vamos fazer que floresça pelo Brasil inteiro uma nova era de liberdade, de comunicação. Nós vamos fazer desse país um sonho. Isso aí. Agora, você nem sempre foi artista, né? Você tinha outra profissão. Como que surgiu assim na sua cabeça eu vou ser artista? No momento que você decidiu? Isso aí foi o seguinte. Eu sou de Campos, né, lá do estado aqui do estado do Rio. Aliás, eu ganhei um prêmio maravilhoso. Agora em novembro do ano passado, eu ganhei o troféu Folha Seca. Esse troféu é oferecido a cineastas, a campistas, né, que se destacaram mundo afora. Então, já deram esse troféu para o Didi, jogador de futebol, foi o primeiro a receber esse troféu. Aliás, o título Folha Seca é inspirado nos chutes que o Didi dava. Ele chutava as bolas, a bola subia muito e quando elas caíam como uma folha seca, enganando o goleiro. Quando o goleiro via, ela ia para lá, gol. Então o Didi ficou famoso por fazer gols que eram considerados folha seca. Então o troféu tem o título de Folha Seca. Então eu ganhei esse troféu e fiquei muito emocionado porque a sua cidade, onde você nasceu, o povo daquela, homenagear uma pessoa que saiu de lá e conseguiu fazer alguma coisa interessante mundo afora, dentro da sua atividade. Por exemplo, esse troféu já foi dado para algum engenheiro, para alguma médica e também para algumas pessoas da cultura. Sim. Por exemplo, a Zezé Mota é de lá, de São Fidélis, ali perto de Campos. Então, ela também já ganhou esse prêmio. Então, quando eu ganhei esse prêmio, numa entrevista, eu disse o seguinte: eu estou cada vez mais consciente de que meus filmes são como esses chutes do Didi. Eu chuto as imagens, os sons, os frames, os fotogramas, e eles vão lá no alto. E quando eles caem nas telas, eles vão caindo como
Folhas secas, né? Como eu fiz essa poesia lá quando eu ganhei, e as pessoas ficaram assim, muito gostaram dessa comparação. Então, eu quero fazer muitas folhas secas daqui para frente, né? Então você me perguntou como é que eu comecei. Então eu vim para o Rio de Janeiro quando eu tinha 11 anos, aí fui morar na Lapa. Na Lapa eu fui estudar na ACM, Associação Cristã de Moços, onde tinha assim além das salas de aulas normais, tinha 3 quadras de futebol, basquete, vôlei, tinha uma piscina maravilhosa. Ainda está lá, o prédio está lá funcionando muito bem. Atividades de educação física, né? A ponto de, quando eu cheguei lá pelos 16, 17 anos, eu ser convidado para ser monitor das turmas que estavam acontecendo lá, e fui empurrado para a escola de educação física. Aí eu fui fazer a escola de educação física, que era na Praia Vermelha, que era um lugar maravilhoso. E tive amigos muito, muito interessantes lá, e eu fiquei muito entusiasmado. Eu estava gostando muito de ser estudante de educação física e começar, inclusive, já a dar aulas de ginástica, de natação. Eu dei aulas de natação para centenas de pessoas que, de vez em quando, eu encontro na rua: oi, meu professor, eu aprendi a nadar com você. Eu falei: ah, tá. Então, eu ia nessa vida, né? Mas como morava na Lapa, eu fui muito incentivado pelos meus pais a frequentar o Museu de Arte Moderna, que atravessava o Aterro, estava ali no Museu de Arte Moderna, e lá tinha cursos diversos. Eu fiz o curso de pintura e depois eu fiz um curso de cinema. Comecei a gostar muito de cinema, e como também tinha, na época, o Museu da Imagem do Som, que ficava ali na Praça 15, eu também frequentava muito ali, e o Cinema Paissandu, que era perto da minha casa. Tudo isso eu podia ir a pé e voltava a pé sem gastos nenhum. Então eu fui me formando, o cinema foi me tomando. Foi começando a gostar. Fui gostando. E comecei a ser convidado para ir ver filmes nos festivais de cinema amadores que eram promovidos lá no Paissandu. E eu começava a ver: esse meu amigo aqui fez esse filme, né? Eram curtas, né? Uhum. E o outro amigo que fez outro filme. Aí comecei a querer fazer filmes. Aí um belo dia, dentro da sala de aula, no final naquela época não era, tinha ginásio, depois do ginásio tinha a complementação, ou você fazia o clássico, ou fazia o outro lá, clássico, e sei lá o quê. Aí eu optei em fazer o clássico, simplesmente porque o clássico, as salas de aula do clássico só tinha mulheres. Eu olhava assim: meu Deus, eu quero ficar no meio dessas mulheres todas, não quero ir para aquela sala onde só tinha homem. Aí eu acho que eu tenho um probleminha com as mulheres. Aí fui fazer o clássico. E lá, as mulheres, as minhas amigas, começaram a me incentivar: não, Hilton, eu acho que você tem um dom assim que eu fotografava muito, eu fotografava todas elas. Sim. Eu fazia sair com elas para fotografar, não sei o quê. E você tem que apostar mais nisso. Aí, com esses amigos do Festival de Cinema Amador, nós começamos a pensar num curta. E fizemos um curta que se chamava Neblina 68. Porque nós estávamos em 68, no Rio de Janeiro, a ditadura estava cada vez mais forte, né? E a gente, nesse curta, nós mostrávamos uma jovem perdida na neblina, né? E andando pelo Rio de Janeiro, por exemplo, a gente queria mostrar ela saindo assim de uma neblina muito densa, lá perto do Corcovado. Ela andava muito para aquelas ruas de Santa Teresa. E como a neblina aqui no Rio de Janeiro é muito rara, difícil você ter assim, uma facilidade de você... Aí o que nós fazíamos? Nós tínhamos um amigo que tinha uma DKV VMAG, que era horrorosa. Ela, quando ele ligava aquele motor, era uma fumaceira para tudo quanto é canto. Então, quando a gente ia filmar, ele ia com aquele carro horroroso dele, fazendo aquela fumaceira toda para poder a atriz, passar no meio daquela fumaceira toda, aquela neblina toda. E esse filme, eu ganhei um prêmio nesse festival, e a partir daí eu pensei: é isso que eu quero. A minha mãe ficou muito triste porque eu abandonei a educação física. Você abandonou de vez a educação. Abandonei de vez. E
não consegui fazer mais nada na vida, não sei isso. Mergulhei de cabeça. Foi muito difícil, porque a atividade cinematográfica é muito complexa. Você conseguir recursos para fazer um filme não é fácil. É cada vez mais difícil, ainda mais agora com muita gente fazendo cinema, os recursos são cada vez mais complicados. Você ganhou muitos prêmios na sua carreira. Tem algum que te marcou mais? Por exemplo, um que marcou muito foi esse do Leucemia, que eu ganhei no festival, na Jornada de Cinema da Bahia, em 78. O filme foi lançado lá na Jornada, aí eu ganhei também o prêmio da Federação de Cineclubes, também em 78, como o melhor curta do ano. Esse curta que vai passar agora no Estação Botafogo, na comemoração do meu aniversário daqui a pouco. Então, esse curta, ele foi proibido pela censura, mas eu fazia sessões clandestinas. Tem uma sessão que nós fizemos nos pilotis lá da PUC. Eu conheço. Eu fiz umas projeções ali, e uma delas houve uma denúncia e a polícia chegou e nós estávamos com um projetor, que era a única arma que nós tínhamos, que era um projetor. Porque quem não tinha um projetor naquela época, como é que passava filme? Não tinha como. Não era hoje como você tem um celular, como você tem um computador. Então você tinha que ter um projetor para poder passar o teu filme. Então passamos o filme lá nos pilotis, botávamos um lençol lá, ou uma parede, e no meio da projeção a polícia começou a chegar e nós tínhamos que sair correndo, levar aquele material escondido para dentro de um carro para poder fugir daquela situação. Esse filme, quando nós fizemos as filmagens, quando a mulher dá um grito desesperado no aeroporto, a ação se passa no aeroporto de Lisboa, mas nós filmamos no aeroporto lá do Galeão. Quando ela dá esse grito espantado, desesperado, quando ela entrega a criança para vir para o Brasil, ela fica lá sozinha na Europa num estado de saúde muito precário, nós fizemos essa cena com a atriz Dilma Lois. A Dilma Lois, quando ela dá a criança assim para ser trazida para o Brasil, ela se desespera de uma tal maneira igual a mulher realmente em Portugal, quando ela se desespera de uma tal maneira e grita assim de uma tal maneira tão forte que, quando nós fizemos a cena, eu já tinha dito para o meu fotógrafo e para o assistente de fotografia: olha, quando ela der esse grito, é óbvio que a polícia vai vir, né? Dentro do aeroporto, sem pedir autorização para ninguém, uma equipe filmando, e tem uma cena dessa, óbvio que a polícia vinha em cima. Eu falei: olha, quando a polícia vier, quando ela acabar de dar o grito, quando eu falar corta, você, Carlinhos, vai pegar o chassi, que era chassi de 35 milímetros, de uma câmera na mão, você tira o chassi da cena já filmada e bota um chassi lá qualquer, pode até ser chassi já sem filme nenhum, e se manda com o chassi filmado e sobe, vai lá pro carro, sabe o quê? Foi o que ele fez. Aí ele acabou de fazer isso, se mandar, veio a polícia e prendeu a equipe e falou: não, vocês têm que ir lá pro subsolo do aeroporto para dar satisfações lá para o delegado lá, para o capitão, sei lá quem é que estava tomando conta lá da segurança na época. E o cara queria prender a gente lá, falar: nós vamos ficar com esse material que vocês filmaram, nós vamos mandar revelar e vamos ficar aqui esperando para ver que providências nós vamos tomar, porque vocês estão fazendo um ato subversivo. Então foi uma das cenas que nos abalou muito, mas que fez com que o filme fosse um filme clássico. Hoje é considerado um filme clássico do curta-metragem. Então, eu acho que esse foi um dos prêmios que me deram muita força. Mas outros prêmios vieram, por exemplo, o Rei da Vela me deu vários prêmios, várias situações de viagem, de poder viajar, e por aí vai. E você tem um documentário chamado Utopia da Paz, né? Como que é? Olha, Utopia da Paz é a pedra preciosa que eu quero lapidar muito bem agora para soltar.
A vida e a obra do autor de Os Sertões está sendo filmada pelo cineasta Noilton Nunes. Em 1905, o jovem Euclides da Cunha chefiou uma expedição brasileira que encontrou-se na Amazônia com outra expedição, peruana. O objetivo era determinar a fronteira entre os dois países. Esse fato histórico é um dos pontos altos do filme Fronteiras, a primeira coprodução Brasil-Peru. Esse filme terminou a primeira parte de suas filmagens agora, um projeto de 10 anos. Nós realizamos as primeiras filmagens em São José do Rio Pardo, onde o Euclides se trancou dentro de uma cabana de tábuas velhas e zinco e escreveu uma das obras mais incríveis da história da literatura brasileira, Os Sertões. Mas as filmagens foram tremendamente difíceis, porque nós optamos em ir para São José do Rio Pardo quase sem recurso nenhum. Fomos para lá somente com o apoio da prefeitura, que deu alimentação, estadia, mas sem recurso para pagar a equipe. Foi difícil encontrar uma pessoa para fazer o personagem de Euclides da Cunha? Foi dificílimo, mas nós acertamos em cheio com o Breno Moroni. Breno Moroni é um ator de circo, tem uma experiência fantástica, é um dos poucos atores no Brasil que tem essa versatilidade imensa. Ele come fogo, cospe fogo, ele anda em corda bamba, ele faz misérias. E interpretando o Euclides da Cunha, eu acho que ele chegou a um ponto na carreira dele incrível. Estou satisfeitíssimo em trabalhar com ele e eu acho que ele vai botar na tela um Euclides da Cunha inesperado. O brasileiro vai tomar um susto com essa interpretação dele. É um documentário que acompanha, que mostra, que apresenta como foi o processo, o longo processo para a realização do filme A Paz Adorada, a saga de Euclides da Cunha. Nós sofremos muito, tivemos muitos problemas para realizar esse longa-metragem de ficção, com atores como Breno Moroni, como uma atriz argentina chamada Kátia Alemann, que é conhecidíssima na Argentina, e o Grande Otelo também faz uma participação especial maravilhosa. Então nós fomos mostrando nesse Utopia da Paz como foi esse processo para a gente conseguir realizar esse filme. Eu acho que é um filme que serve muito para os estudantes de cinema, serve muito para as pessoas que trabalham com história, com a percepção sobre o desenvolvimento da cinematografia no Brasil. Então, a minha expectativa com a Utopia da Paz é muito grande. Então, dentro desse caldeirão que eu pretendo salvar agora, eu acho que Utopia da Paz, o filme também sobre o sambista Edeô de Paula, que se chama Edeô de Ouro, e o Poetisa, que é sobre o jovem cineasta que está em coma, essas três obras paralisadas, elas juntas vão dar um empurrão muito grande na minha carreira cinematográfica. Então eu espero que 2023, junto com a série que se chama O que era a vida, porque eu quero mostrar como eram nossas vidas no começo dessa peregrinação pelos caminhos do cinema. Então, agora pra gente terminar, porque infelizmente estamos acabando, eu queria que você desse uma dica para quem está começando agora, quem quer ser artista, cineasta. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? A dica é: veja os meus filmes. Ótima dica. Não, eu agora com muita sinceridade, sem exagero, eu acho que eu tenho... Aliás, é isso que a nossa luta agora é colocar todas essas produções nossas fáceis de serem vistas. De fácil acesso. Então, eu tenho uma produção que não é produção assim, que você olha assim, puxa, o cara gastou milhões para conseguir fazer aquilo. A maior parte dos meus filmes foi feita quase sem recurso nenhum. Então, para quem está começando, eu acho que os meus filmes, eu tenho 10, 20, 30, 50 filmes que podem ajudar muito a percepção do que se pode fazer em cinema, até mesmo com pouquíssimos recursos. Isso aí, então obrigada, quero agradecer pela entrevista. Gente, não esqueça de compartilhar, publicar nas redes sociais, espalha para geral e obrigada, tchau. Muito obrigado.